O Corinthians deveria estar no grupo dos favoritos do Brasil? Já que nesse começo de ano a gente sempre se antecipa, fala aquele grupo de favoritos, todo mundo fala do Palmeiras, todo mundo fala do Cruzeiro e o Flamengo, né? E o Grêmio. E eu falo do Grêmio. Você coloca o Grêmio, muita gente também coloca o Grêmio, porque afinal de contas é o atual campeão da Libertadores e tudo. Então é o seguinte, o Corinthians deveria estar no grupo dos favoritos do Brasil, atual campeão brasileiro, certo? Perdeu Arana, perdeu Pablo, perdeu o Jô, se reforçou com algumas outras peças, está faltando aquele 9. Sim ou não? Você já respondeu, então vou começar por você, que acabou de ver o jogo. Então, você falou que a gente ia falar de futebol, vai ser difícil, em se tratando do que acaba de acontecer lá em Santo André. Aquilo de sempre. Começo da temporada, o Corinthians hoje não se encontrou, o jogo estava fácil, o Corinthians foi devagar e sempre criando. Aos 17 minutos, o Neneca fez uma defesaça numa bola que o Romero errou a cabeçada, mas ela desviou no zagueiro e quase enganou o Neneca. Em seguida, o Júnior Dutra, salvo seja, meteu uma bola na trave e uma descida do Clécio pela esquerda, um centro, Rodriguinho 1-0, 38 minutos do primeiro tempo. Aparentemente o jogo tinha acabado. Pelo menos foi o que faz 1-0, acabou, né? A tradição. E foi o que o time achou. Só que o Santo André veio com muito mais disposição, sem nenhum respeito para o segundo tempo. E acabou virando o jogo com justiça. Eu diria que o Corinthians perdeu com todos os méritos. Mereceu perder. Tomou um segundo gol. Eu, na hora, fiquei em dúvida se o Lincoln não estava na linha da bola, mas agora, vendo de novo, de fato, ele está bem impedido. Mas isso não justifica, né? O Corinthians perder para o Santo André. Mas, de novo, voltamos ao que falamos na segunda-feira. Exceção feita ao Palmeiras, eu acho que não tem ninguém jogando com autoridade que permita que você ache que vai ganhar o próximo jogo. Tudo pode acontecer. Você acha que o Palmeiras já joga com autoridade? Eu já acho que o Palmeiras já joga com autoridade. E quando a autoridade do Palmeiras periga se esvair, ele faz 3 substituições e recupera a autoridade. Porque ele tem material para fazer isso. E quem entra, entra querendo mostrar jogo, porque tem uma luta ali por posição, né? Então, eu acho que é muito isso. Não tem nenhum reflexo maior na tabela essa derrota do Corinthians. Aliás, não tem reflexo de nada, De né? nada, de nada. É evidente que o Corinthians vai ficar entre os 4, mas é evidente para mim que o Corinthians não está hoje entre os favoritos do Campeonato Brasileiro. Ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil. Não está. Mas num comparativo com o ano passado, está num estágio melhor. Com aquele Corinthians que começou o ano passado, ou não? Aparentemente sim, embora a gente não soubesse que o Jô ia fazer a temporada que fez. Sim. Né? Agora, veja, a gente não sabia que o Jô iria fazer a temporada que fez. Mas a gente sabia que o Jô teria potencial para fazer a temporada que fez. Muito mais do que Casim, Júnior Dutra, diferentemente Carlinhos, etc. dos 2 que a gente tem hoje. E mais do que isso, ainda pode ser uma análise precipitada, mas o Juninho Capixaba não está parecendo o seu cara para substituir o Guilherme Arana. O que esse menino erra de passes simples, ou quando desce para apoiar, em vez de pôr na área, põe na outra bandeirinha, é uma grandeza. Isso em jogos, digamos, aparentemente mais tranquilos do que serão os jogos contra os grandes do Brasileirão. Muito bem. Você acha que o corintiano olha o Corinthians com preocupação, Arnaldo? Eu acho assim, uma Certa coisa é interrogação. você ter o corintiano dar o devido e merecido crédito ao time, que no ano passado foi brilhante, mesmo com pouca expectativa. A outra coisa é a expectativa para 2018 com esse elenco, e acho que não há grandes motivos para o corintiano estar otimista. Uma coisa é, o trabalho do treinador é o mesmo treinador, o treinador conseguir extrair, mesmo de um elenco tanto quanto limitado, resultados. A outra coisa é imaginar que isso possa se repetir seguidamente com o enfraquecimento desse elenco. E o Juca falou das peças que saíram, não são quaisquer peças, são jogadores importantes, fundamentais naquele time. A primeira impressão do Corinthians para a temporada era que não fariam tanta falta assim, porque existe um conjunto. Mas a médio prazo, e já estamos quase a médio prazo, elas vão fazer falta. Esse elenco do Corinthians, isso eu estou falando
a minha impressão, desde o ano passado, quando o Corinthians fez um segundo turno ruim de brasileiro. Teve o Corinthians, depois de ter o título garantido do campeonato, uma sequência de vitórias no final. Não fosse aquela sequência, o Corinthians terminaria o campeonato, o segundo turno do campeonato, abaixo dos 10. O Corinthians, com aquele elenco, ainda com Pablo, Arana e Jô, na minha visão, não teria condição de ter a mesma performance em 2018, para mim é claro. E aquele limite do time já estava evidente no ano passado. Não agora, perdendo 2 jogos do Paulistinha. É que o time, quando enfrentou o campeonato mãe, que é o brasileiro, com os adversários mais preparados, em algum estágio já avançado, o Corinthians não foi bem. E desfalcado de 3 jogadores importantes, não iria bem. A questão agora não é o Paulistinha, né? Não é a classificação no grupo, a ameaça, não existe isso. O Corinthians vai passar. É verdade que o Corinthians tem que foram tantas conquistas importantes que o corintiano nem se lembra do vexame sob o comando de Mano Menezes, depois veio aquela toada. O Corinthians foi um dos times grandes a não se classificar de uma forma bizarra nesse modelo de campeonato. Não sei se você lembra disso. Sim. Foi? Sim. Não se classificou? Sim. E depois não se arrependeu também. Mas não dá para um grande não se classificar nesse formato. Aconteceu uma vez com o Corinthians, não vai acontecer de novo. É vexame. É vexame. Não vai acontecer o vexame de novo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do dia 28 de fevereiro, quando o Corinthians estreia contra o Milionários. E estamos na Libertadores. Depois de pegar o Palmeiras. Depois de pegar o Palmeiras, que concordo plenamente com o Juca, a distância do Palmeiras em relação aos paulistas, seus rivais, me parece bem acentuada nesse início. Não pelo sol que está jogando, pela projeção do que vem por aí. E aí nós estamos falando já da perspectiva para abril, para o início do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians estreia com o Fluminense. Tabela divulgada para a temporada, não para o Paulistinho. O Corinthians com esse time não aguenta a temporada. Ponto. Sim. Não aguenta. O elenco do Corinthians é inferior ao do Palmeiras, evidente. Ao do São Paulo é inferior. Sim. O São Paulo investiu um montão, o Corinthians não investiu. É natural que seja inferior. Eu estou dizendo que o time do Corinthians ainda é melhor que o time do São Paulo, ficou provado no Clássico. Então, a projeção para a temporada dos jogadores que o Corinthians tem, que o Carille tem. Né? Então, eu acho que... É teto baixo? A projeção para o Corinthians é teto baixo. Você acha que, por exemplo, o São Paulo ele tem mais perspectiva de avançar, de melhorar, de entregar muito mais do que o Corinthians? Sem dúvida. Sem dúvida. O São Paulo segue apresentando jogadores, reforços. É claro que a necessidade do São Paulo é 20 vezes maior que a do Corinthians. O Corinthians acabou de ser campeão brasileiro. O São Paulo não ganha nada há anos. Então, a perspectiva, a cobrança do torcedor do São Paulo é muito maior que a do torcedor corintiano, e assim é natural. Mas estou falando assim, o corintiano, eu acho que o corintiano sabe entender a limitação desse time. Isso é um ponto positivo. Então, não vai ficar nego batendo na porta do vestiário do Carille hoje em Santo André ou esperando a delegação voltar para o Parque São Jorge. Embora tumultos já tenham existido até na eleição. Então, isso, um time grande é normal. Mas eu entendo que a perspectiva de sucesso, de repetição do sucesso de 2017, ela não existe nesse momento. Eu não vejo muito como mudar esse cenário com o investimento que o Corinthians deve ter para a temporada, com seus problemas atuais. Né? E acho que o corintiano tem que entender. O que é entender? É ter um time digno, competitivo para fazer frente em alguns momentos, mas assim, você não coloca, como foi a sua pergunta no início, o Corinthians entre os favoritos da temporada. Não tem como. O que pode mudar isso é só uma coisa. Por mais que o discurso seja o contrário, a única salvação para o novo presidente do Corinthians, se é que ele vai continuar presidente e a eleição não vai ser anulada, há indícios sérios para anular a eleição. Tem ouro na sede também, não? Segunda, tem adulteração do software de urna. Meu Deus. Checado por técnicos de TI da maior competência. A ponto da justiça ter aceito de cara e mandar investigar. Mas, em continuando, o atual presidente, o deputado federal do PT, André Sanches, a única alternativa para ele não virar um réu comum, sem foro especial,
é ser reeleito deputado federal. Para ser deputado federal, com um mandato medíocre que ele vem desempenhando, sem nenhuma coisa digna de nota. O time tem que ir bem. O time tem que ir bem. É assim Aí, que é, né? chute a dívida, faça loucuras, traga o Messi. Claro, o Messi é uma figura de... uma metáfora. Certo, mas não entendo o raciocínio. Entendeu? E aí, então, pode ser que o Corinthians volte a ficar forte. Se o Corinthians fizer a gestão que o dinheiro do Corinthians permite, é isso que o Arnaldo falou. Que faça um ano digno, que não corra riscos de cair, tudo, né? Até porque tem muita gente pior do que o Corinthians. Sim. Por exemplo, o Corinthians estreia com o Fluminense. É. Sim. Fluminense, Botafogo. Além daqueles que estão chegando agora da primeira divisão, né, que são naturalmente candidatos a voltar para a segunda, América e tudo mais, Ceará, infelizmente, tem alguns grandes que em situação bem pior do que a do Corinthians, bem pior, incomparavelmente pior. Né? Mas eu acho que é isso. O corintiano tem que esperar um ano digno do Corinthians. Quando você fala assim, um ano digno, sem o perigo de brigar para não cair, Isso. você teme por isso? Não, Esse time do que Corinthians? brigue para cair, não. Mas O ano digno. mas pode fazer um ano abaixo da dignidade. Sem o risco de cair, mas abaixo da dignidade. 12º, 13º. Não pode, né? O Corinthians tem que ficar ali entre os 8, entre os 7. Mas eu acho que é o máximo que o Corinthians pode fazer. Aí o corintiano, eu sei, tá rindo em casa, ele diz, no passado você falava que era a quarta força, agora é a 7ª, 8ª. Ano passado foi uma surpresa para o próprio técnico do Corinthians. Então, não há nenhuma vergonha em que tenha sido dito. Reiteraria em fevereiro do ano passado tudo aquilo que foi dito. Aconteceu uma coisa que só o futebol permite. Esse ano, nada indica que, a menos que o senhor André Sanches abra o cofre e pegue um dinheiro que não existe no Corinthians para pagar mais tarde. Eu até tinha a impressão, antes da eleição, de que isso seria feito logo de cara. O anúncio de jogador na sequência. É isso, já ou na véspera mesmo, né? Alguma coisa nesse sentido. Até quando teve aquela história da entrevista lá do Henrique Ceifador, né? Eu quero sair e tal. Eu falei, bom, tá esperando a eleição no Corinthians e vai pra lá, né? Acho que era uma sensação meio geral, né? Isso não aconteceu no primeiro momento. Então eles estão contando meio com a varinha mágica do Carille ali, mas até a varinha mágica tem seus limites, né? Ela esbarra no... O Santo André já achou um centroavante para fazer os seus golzinhos, não que ele servisse ao Corinthians, mas enfim, serve ao Santo André. E o Corinthians não consegue achar um 9 que ele sirva, embora tenha um centro de inteligência que é muito bom e tal, mas com capacidade de investimento limitada, você pode jogar lá no seu software, lá, ele vai te dar um monte de nome, mas nenhum que você tenha dinheiro para comprar. Então é uma situação já muito complicada e o Corinthians sofre com isso. Ano passado perdeu para o Santo André também, né? Engraçado, também, em casa, né? E mesmo falando que havia essa distância para o Palmeiras, ganhou os 3 jogos, né? Do ano. Ganhou do Paulista, que foi a grande virada, ganhou os 2 do Brasileiro. Mas é difícil imaginar, né? Porque você está falando assim de, cara, 2 saídas na defesa, uma saída fundamental no ataque. Tem um limite aí. Se ano passado eu já achava que o Corinthians assinaria facilmente um 4º lugar, e assinaria, se assinaria. Hoje, Agora ele acha que ele deveria assinar, então... Deveria assinar um 4º lugar o Corinthians? sem dúvida. No Brasileiro? Deveria. Opa! Correndo o risco de quebrar a cara de novo, mas, de novo, mágica tem limite, né? Porque... Explica para o fã do esporte o que você quer dizer, assinaria o guarda-redes. Assinar um 4º lugar, tipo, vamos fechar, terminar em 4º Brasileirão? Antes de começar. Vaguinha na Libertadores. Ao invés de disputar. Vaguinha direta na Libertadores, bonitinho, topa. campeonato digno, sem crise. Acho que... Eu assinaria. Lá dentro, então. Opa. Torcedor talvez não. Torcedor talvez... Ele tem essa esperança de que dá para surpreender de novo, mas acho que internamente assinariam fácil. Muito cedo para falar isso, Mauro? Eu acho o seguinte, eu acho que o que está acontecendo com o Corinthians esse ano é o que, em tese, teria acontecido ano passado, não fosse uma campanha absolutamente fora do normal. Né? Foi bem fora do normal pelo elenco e pela forma como o time se comportou no primeiro turno. É bom sempre lembrar que o grande momento do Corinthians foi no primeiro turno do ano passado. Então isso vai fazer, daqui a pouco faz um ano já, né? Foi lá atrás. O segundo turno não foi bom. O segundo turno foi ruim. Foi um dos piores times, foi um time do bloco de baixo. Também não era para tanto, mas houve uma queda. Então o momento muito acima da média não foi nem o Campeonato Paulista. O Corinthians foi campeão, mas ali o torneio que se classifica, sem muita dificuldade, então mata-mata, foi bem. E levantou a taça. Então, o grande momento foi o primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Isso terminou o quê? Setembro, mais ou menos, né? Isso. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
Já vamos para 5 meses, mais ou menos, daquele grande momento do time que praticamente não perdia pontos, né? Além das baixas, né, mesmo que permanecessem todos os jogadores, dificilmente isso seria repetido. Agora, tem um cenário que é diferente com essa mudança política, que no ano passado, a administração que se encerrou, ela cometeu uma série de erros, né? Aliás, é o mesmo grupo político com uma ou outra separação, desentendimento, uma dissidência, mas eles estão ali, né? Se você procurar, vai encontrar imagens e fotos na internet, em qualquer lugar, de todos esses personagens e muitas vezes reunidos, né? E vibrando, comemorando vitória em eleição, comemorando vitórias, ou aborrecidos juntos quando o time não ia bem, dando entrevista coletiva de cara amarrado, esse tipo de coisa. Hoje, quem está no comando do Corinthians, até pelas razões que o Juca enumerou no começo do programa, pode, de repente, começar a fazer o que outros clubes continuam fazendo no Brasil, que é contratar sem dinheiro. É contratar e não pagar, às vezes. Isso pode fazer. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, não pagava salário aos jogadores, o que é um doping financeiro evidente. Né? Se você consegue ter um grupo de jogadores e um técnico, uma comissão técnica, que mesmo com salários atrasados, lógico, jogadores de bom nível, um grupo profissional de bom nível, mesmo sem receber, eles mantêm o pique da remada, porque querem honrar seu compromisso, querem fazer a sua parte e sabem que ser campeões por um time grande pode levá-los a contratos melhores e aquele dinheiro que o clube deve vai ter que pagar, nem que seja na justiça, né? E foi o que aconteceu. Os caras saíram para contratos internacionais, na China, não importa onde, para ganhar muito dinheiro. Né? E o Tite foi parar na seleção brasileira, que era o sonho dele, demorou um pouco, mas foi. Né? E os caras conseguiram aí, de uma forma ou de outra, receber o que tinha que receber, estão ganhando bem e tal, e tudo mais. Então você pode ter, de repente, uma mudança grande nesse elenco, se saírem fazendo esse tipo de coisa. Mas como não tem dinheiro, se você faz aliança com 2, 3 empresários influentes, o empresário que coloca em outras equipes da Série A e até da Série B determinados jogadores, numa vitrine como o Corinthians, vai colocar jogadores de outro nível. E vai buscar parcerias com outros caras que também representam atletas de bom nível, eventualmente até caras que estão lá fora. Então, o Corinthians é uma vitrine muito especial. Isso é complicado. Significaria o quê? Eventualmente ter um time bom, mas se endividar, porque você vai ter que pagar o salário dos caras. Os salários não são baixos. Significa ficar nas mãos de outros personagens que não vale a pena um grande clube ficar na mão de A, B ou C, né? Como está nas mãos do mesmo grupo político há tanto tempo, apesar de algumas decisões. Então, pode ser que mude isso durante o ano. No ano passado, ele sabia que não ia mudar, porque o ex-presidente, o Roberto de Andrade, ele resolveu fazer do último mandato, do último ano de mandato, uma espécie de quase uma meia-culpa. Não, erramos muito aqui, agora vamos fazer tudo direitinho, vamos tentar arrumar a casa. Até porque acrescente no doping financeiro, você não pagar imposto, né? Você não pagar imposto, você não pagar fundo de garantias. Isso tudo faz parte do doping financeiro. Isso, e passou por esse período. Lembra? Quase foram presos, tiveram que pagar. Teve risco de impeachment também do presidente no começo do ano passado, pediram impeachment do presidente e tudo mais. E, paralelamente, o Corinthians, por competência dos seus profissionais ali, conseguiu montar um time competitivo que, por um período espetacular, fez uma pontuação que depois ele pôde administrar no segundo turno e foi campeão. Mas o normal desse elenco é ter uma campanha, evidentemente, abaixo. Mas não sei se será esse elenco. Sinceramente, não sei. O André Sanches foi recolocado como presidente do Corinthians há alguns dias. Então, pode acontecer de repente, começar a chegar jogador. Como? Tem clube contratando aí sem dinheiro. Sempre tem. Sempre tem. Sempre teve e sempre terá. Até que só se um dia as coisas mudaram no Brasil e as regras forem respeitadas, o tal fair play financeiro não for apenas uma miragem, né? Aí pode ser que isso mude. Mas enquanto as coisas continuarem como estão, sempre tem essa possibilidade. Quem está hoje no poder tem, pelo seu perfil, você não pode descartar a possibilidade de buscar, de repente, reforços de um outro nível, mesmo que isso possa trazer, no médio prazo, até antes, alguns efeitos colaterais, digamos assim. Né? Então, acho que esse time, não sei se vai ser esse time até o final, pode ser que não. Pode ser que não, mesmo sem dinheiro. E aí o cenário pode se modificar. Até porque não seriam assim tantas contratações, 3, 4 caras assim, de um bom nível para posições específicas. De repente você pega aquela espinha dorsal do ano passado e repondo com os jogadores certos, dá uma encorpada de novo e pode engrenar. O time pode caminhar bem. O difícil é onde achar o 9, né? Você falou. Mas essa história, tá certo. O Mauro entrou de férias, eu entrei de férias, voltei. O Mauro entrou de férias, voltou, a história do 9 continua. E assim, vários camisas 9 vão passando também, né? Mas não tem, né? Muito jogador. Não tá até escrevi um negócio sobre. Que nem tomate hoje, camisa 9. Né? Tá custando uma fortuna. Sabe?
Ah, o Dourado custou 12 milhões. O tomate está caro? Para chuchu. Tá, pra chuchu. Eu não sou um bom dono de casa. Mas tá caro, é só mesmo. O tomate está custando, aumentou 200%. E sai a da prova da conversa. dificuldade é você ver o Grêmio campeão da Libertadores Vai no brocador. no brocador, né, meu? Pois é. Né? Convenhamos. Não, né? Não, os jogadores dessa posição estão muito valorizados. Até porque os times têm uma dificuldade muito grande de buscar alternativas. Bem, não tem centroavante, eu vou tentar jogar sem um centroavante típico. Não, preciso de um 9, não tem 9, amigo. Então você vê o André se valorizar, o Grêmio tentando contratar o André e a pedido do Sport. Aliás, o Sport vendeu o Diego Souza super bem. Né? Depois de uma temporada fraca, ele foi vendido em alta, tendo jogado pouco para o São Paulo. E o André, também o Sport tentou aí, o que foi possível quando viu o interesse, que é acima do futebol que o André apresentou na última temporada, porque ele tem muitos jogadores. Aí o Dourado passa a valer muito dinheiro, porque Imagina, o cara ainda foi artilheiro do brasileiro. não tem jogadores para essa posição. Eu acho que aí os técnicos também deveriam quebrar um pouco mais a cabeça buscando outras saídas. O São Paulo tinha centroavante, o São Paulo campeão da Libertadores, quando tinha Palinha, Raí, tinha centroavante lá, homem de área? Não tinha. Quantos times na história? Mas sem jogaram dúvida. assim? Vou nem falar de Barcelona, de Messi, falso 9, não. Estou falando de um outro time. E outros times não tão Corinthians bons. de 90, primeiro time É. brasileiro, não tinha O Corinthians na Libertadores, gente. Corinthians na Libertadores não O tinha Gerson caiu de produção, ele foi campeão sem centroavante. Eu falei aqui outro dia do Palmeiras do Leivinha, que não era centroavante, e foi o cara que deu o título pro Palmeiras, foi fundamental. 73, 74, aí depois cheguei e tinha. Aí o César, você esqueceu do César, mas não jogou o segundo turno inteiro. O Palmeiras ganhou o campeonato, a reta final do campeonato sem centroavante. E não. Faz 30, mais, né? 74, quantos anos? Faz 26, mais 18. 44 anos. São 70 não tinha centroavante. Centroavante não tinha. Exatamente. Então não era Essa centroavante. referência aí. Olha, 70. Então é possível. Agora aí cabe ao treinador buscar. Aliás, eu me lembro os muito caminhos. bem que se dizia em 74 que o Müller, da Alemanha, seria o último dos centroavantes. Já havia essa discussão. Não foi assim, temos centroavantes até hoje, e houve, né, uma sucessão de extraordinários centroavantes depois do Müller.